Olá, você que gosta de escutar a história do cangaço nordestino, seja bem-vindo ao canal Cangaço do Século XX. Inscreva aí no canal, deixa também o seu joinha, gostei ou não gostei, tá bom? Então, vamos nesse vídeo contar mais uma história de Lampião, o rei do cangaço. A coluna Preste, entre 1922 e 1927, foi um movimento político militar ligado ao tenentismo, que era insatisfeito com a velha república, ou a república velha, e não concordava também com a política do governo. Então criaram um movimento liderado por um grande homem chamado Luiz Carlos Prestes, o que deu o nome no movimento de Coluna Prestes. E saíram 1.500 pessoas pelo Brasil afora pregando reforma política. Esse movimento era chamado também na linguagem popular de revoltosos, porque era um movimento revoltado contra a política do governo. E o governo combatia esse movimento de Coluna Prestes. E em 1926, essa coluna Prestes chegou no Nordeste e então Lampião foi convidado por um deputado federal para trabalhar para o governo para ajudar a combater a coluna Prestes. Vamos então conhecer mais essa história de Lampião, o rei do cangaço. Em 1926, a coluna Prestes, que estava dando muito trabalho para o governo federal, havia chegado no Nordeste. Como era um movimento composto com militares treinados e bom de tiro, não era uma tarefa para qualquer um enfrentar, pois era realmente uma missão bastante difícil, perigosa e arriscada. Então, como Lampião, rei do cangaço, era um homem destemido, corajoso, estrategista e muito inteligente, foi convidado pelo deputado federal do Ceará, Flório Bartolomeu, para prestar serviço para o governo. O deputado organiza uma força chamada Batalhão Patriótico para combater a coluna Prestes. E em meio dessa organização, uma outra figura muito importante que faz parte da história brasileira, o Padre Cícero, também envolveu nessa história. Sucedeu que, como o deputado Bartolomeu era muito chegado ao Padre Cícero, então enviou uma carta para Lampião em nome do sacerdote, fazendo uma proposta irrecusável, oferecendo para o cangaceiro arma, munições, equipamento e perdão por todos os seus crimes e ainda a patente militar de capitão, caso ele aceitasse entrar para o batalhão patriótico para ajudar a combater a coluna Prestes. Então, Lampião, ao receber a proposta irrecusável, partiu com seu bando para Juazeiro do Norte, no Ceará, onde seria o encontro misterioso entre ele e o Padre Cícero, como era chamado pelos nordestinos. Chegando na cidade, Lampião foi muito bem recebido pelo próprio Padre Cícero, de quem ele era muito devoto e respeitava bastante. O deputado federal Flório Bartolomeu não estava na cidade. Esse encontro de Padre Cícero com Lampião, a conversa que houve entre esses dois homens de grande nome e de mundo diferente, morreu com eles. Ninguém ficou sabendo absolutamente nada. O que se sabe é que Lampião conseguiu o que queria: arma nova, caixas e mais caixas de munições, equipamento, mantimento e a patente de capitão militar. Enfim, tudo o que desejava e que foi prometido, Lampião conseguiu. Como o deputado federal Flório Bartolomeu estava ausente, quem assinou sua nomeação de patente de capitão militar foi um funcionário federal, de nome Pedro de Albuquerque.
Também nesse encontro, Lampião conheceu o libanês Benjamin Abraão Boto, secretário particular de Padre Cícero, como era conhecido. Porém, sucedeu que as autoridades locais não gostaram nada disso. Então, Pedro de Albuquerque foi intimado para dar explicação. As demais autoridades locais queriam saber qual o motivo fez Albuquerque assinar um documento fazendo do maior bandido da época capitão militar. O funcionário federal explica dizendo que, como se tratava de Lampião, homem que emitia um medo tão grande que naquela hora ele assinaria até mesmo a renúncia do presidente. Então, Lampião, muito bem armado, mais do que nunca, com 50 rifles novinho em folha, munido de bastante munição, ele com seu grupo de cangaceiros foi embora. Mas ao descobrir que a patente de capitão militar não tinha lá tanto valor, aí então o rei do cangaço desistiu de combater a coluna Prestes. Afinal, o que de fato precisava já tinha em mãos, que era armamento, munições e tudo mais que necessitava.